Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do podcast e agora videocast Despachados, o juridiquês sem complicação. E sempre ao meu lado, meus colegas Marcos Paiva, Samir Schwaib, grandes advogados que fazem Despachados. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Karen. Estamos aqui. Obrigado, Karen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, esse é seu lema. E hoje nós vamos falar de um Brasil afogado em litígios, né? O número de processos é imenso no Brasil, já passa de 83 milhões, muitos ainda sem resolução. E aí nós convidamos hoje um advogado, né, empresarial, Ricardo Tosto, e sócio fundador do escritório Leite, Tosto e Barros, aqui para participar do Despachados hoje com a gente. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Prazer. Bom, vamos lá. Aqui é um bate-papo, tá? Muitas pessoas leigas e que não são da área do direito nos veem, nos ouvem no podcast. Então, vamos falar desse excesso, né? Desse número incrível de processos. São mais de 83 milhões de processos em andamento, sendo que 35,3 milhões ingressaram em 2023. E qual é o impacto desse volume no tempo médio para a resolução desses processos? O Brasil tem algumas curiosidades que a população brasileira tem. O tsunami vem, não é por falta de juízes ou por os juízes não julgarem, isso é bobagem, eles julgam. Ainda mais, por exemplo, o TJ de São Paulo tem uma alta produtividade, julga bem, estão preocupados. Agora, o brasileiro é litigante. Esse é um problema. Todo mundo acha que tem que ir para a justiça para resolver o problema. Então, ele não trata de acordos, mutirões para diminuir o número de ações. Isso no Brasil não funciona. Eu vou buscar meus direitos. Essa é a lógica. O Brasil virou um país assim. E isso traz esse resultado. Número de processos aumentando. Insegurança jurídica, porque as sentenças não são sempre as mesmas. Você começa o processo com um juiz, você faz toda a parte... provas com o outro juiz, e daí que vai dar sentença ao terceiro juiz. Por quê? Por causa do problema. Então, eu acho que é um dos maiores problemas. Mas eu tenho visto algumas saídas interessantes. Eu queria só passar mais algumas informações do que é o Brasil na advocacia. O Brasil hoje tem 1.900 cursos de direito. 1.900. É o país do mundo que tem mais cursos de direito. Em 30 anos foi aberta uma faculdade de direito por semana. Uma por semana. Não vai ter mercado para todo mundo. Nós temos que falar a realidade. Não vai ter emprego para todo mundo. Não tem como. Aí você vê, o número cresceu muito em datas tal. O Brasil é o país com maior proporção de advogados por habitante. Acho que a gente perde só para a Índia. Eu não tenho certeza, estou falando aqui o que eu acho. É uma loucura. E o número de advogados hoje é 1.400.000. Número de profissionais que não passaram no exame da ordem deve ser 3 milhões e meio, dá 5 milhões de advogados. É impossível. Então, para o jovem estudante que for começar a trabalhar, é importante ele saber, vai trabalhar no mercado muito difícil. E aí vem sempre uma dica que eu gosto de dar para os estudantes. Se especialize. Seja o especialista do direito tal. Essa vai ser, ainda mais nessa área de TI, né, tecnologia, inteligência artificial. A questão da regulação da internet, são coisas novas que ainda não tem. E que não tem ainda. Então, esses jovens têm que se dedicar a isso. E, Ricardo, só... Claro. Você quer concluir? Não, a gente vai falando. Você colocou aqui que o brasileiro é litigante. Mas, assim, como você entende... Por que isso ocorre? O que incentiva o brasileiro a ser litigante? É a nossa justiça, que ela facilita, é isso que você falou, que as decisões acabam sendo, dependendo do caso, o juiz que cai, isso muda, a possibilidade de vitória, ela não é certa nem incerta, depende de uma série de fatores, então vale a loteria. O que incentiva, na sua opinião, o brasileiro ser litigante? E só complementando essa pergunta do Samir, Ricardo, quer dizer, será que o advogado também não é parte disso? Quer dizer, será que o advogado não incentiva? Acho que sim.
Você tem uma parte de Fish and Expedition, quer dizer, você tem uma parte de mineração, vamos chamar assim, não é bem isso, mas seria uma mineração para... você tem para isso, tem os advogados motivando, até porque para segurar tudo isso que de escritório de advocacia e de tudo, tem que ter mercado. Tem um problema que é um assunto difícil de falar, mas eu gosto de falar, que é a justiça gratuita. É difícil. Eu sou a favor da justiça gratuita, quero deixar bem claro. Mas que seja gratuita para quem precisa. Claro. O problema hoje, por exemplo, no trabalhista, hoje você junta uma carta dizendo que você é pobre e não tem condição de pagar. É uma carta. Antigamente, você precisava juntar um imposto de renda. Tal. Aí você vê uma justiça, o cara pede justiça gratuita e entra com uma ação para receber 10 milhões de reais. Tem alguma coisa ilógica. Claro, de novo, tem as exceções, casos que teve uma morte violenta, aí você tem as exceções, mas eu acho que a justiça gratuita é um dos motivos que leva a isso. É porque incentiva os recursos que não tem que pagar custas. Não tem que pagar custas, não tem que pagar nada, isso deve ser muito grande ainda na área trabalhista. Sim. Isso deve acontecer bastante, mas também no civil também acontece. Na área trabalhista que a gente está vendo uma certa mudança, né? Por exemplo, um exemplo da pejotização. Eles, antes, assim, esses processos acabavam, geralmente, a pessoa ganhava esse processo. Hoje em dia está bem diferente, né? Tem isso também. A reforma trabalhista que foi feita no governo Temer foi muito boa. Ali ele começou a organizar. Só que o Supremo decidiu que não tem que fazer a prova, que você não tem condição de pagar. Então, eu acho isso. Agora, de novo, por que ele é litigante? Porque não tem acordo. As pessoas entram primeiro na justiça porque tentam um acordo. Você quer ver uma experiência interessante? O TJ de São Paulo reduziu as execuções fiscais em 25%, 30%. Ele aumentou o julgamento do estoque de uma barbaridade. Como? Tour de force, quer dizer, um esforço, acordos, juntou a prefeitura, as prefeituras, juntou e com isso teve uma diminuição expressiva nas execuções fiscais. Nós temos que fazer isso em outras áreas. E outra coisa, uma outra solução, que eu sempre falei e continuo defendendo, são as câmaras especializadas. A Câmara Empresarial, especializada empresarial, é muito boa para a advocacia. Junta bons desembargadores, bons juízes, ela é muito boa. Só que está tendo um problema agora. Ninguém quer ir para lá. Porque ela é o trabalho, uma loucura de tempo e tem agravo. Todo dia o cara tem que tocar o processo dele e liberar o agravo. Quem vai para aquela... não ganha nada a mais. Então você está até começando a enfrentar problemas assim, problemas de dentro. Aí voltando por exemplo, um dos problemas que a gente tem de alto volume é seguro-saúde. E é uma causa social, hein? Seguro-saúde, na minha opinião, eu vejo como uma causa social. Precisava fazer um mutirão de saúde ou fazer câmaras especializadas, porque isso é um problema social. Isso, e é onde tem um grande volume. Agora, o que leva o governo e grandes empresas a preferirem... Você já citou aí alguns problemas, né, das pessoas quererem entrar na justiça ao invés de negociar. Qual seria o caminho para a gente começar a incentivar e melhorar essa questão da tentativa de negociação antes de chegar a um processo? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem essa informação, não sabe a quem recorrer, a única coisa que ela tem na cabeça dela é preciso processar. Então, por onde começa essa tentativa de conciliação? É uma cultura, eu acho, viu? Eu acho, Karen, que é uma cultura. Agora, quem que é responsável por manter essa cultura? Quem poderia querer mudar? Né? Eu acho que só fazendo campanhas, como nós estamos fazendo aqui educativas agora. mesmo. Falar, olha, vamos tentar acordo, liga, faz acordo, vai ficar brigando 20 anos no judiciário para quê? Até porque a resposta é muito a lenta, resposta, né? se bobear, o cara entra com a ação, está morto quando acabar a ação. Então, agora, isso também depende das empresas quererem. Isso que você falou, as empresas também têm que desenvolver técnicas de negociação. Não é só o reclamante ou o polo ativo, não. Então, as empresas também têm que colaborar com isso. Isso é uma mentalidade, quer dizer, isso é uma mudança
de mentalidade. Eu percebo, não vou falar o nome de clientes, mas nós temos clientes lá muito preocupados em resolver o problema. Agora, tem outras empresas que não estão preocupadas em resolver o problema. E trabalham até com isso Então vai empurrando o processo. É um ciclo vicioso, né? Quer dizer, o brasileiro é litigante, o advogado incentiva e a empresa às vezes até prefere. Não, deixa ele entrar com a ação, depois eu vou resolver o problema Depois eu dele. vejo como resolvo. Ciclo vicioso. E há advogados especializados em negociação, né? Nós já, inclusive, já entrevistamos aqui no Despachados. Agora, esses advogados especializados em negociação, também é possível encontrar essa especialidade no direito gratuito que é oferecido aos cidadãos, como você colocou que aqui é um dos grandes problemas? Ou geralmente ali naquela especificidade... É difícil. Até para falar um pouco disso, só para falar alguns temas. Mediação, por exemplo, que é um negócio que todo mundo fala, vamos fazer mediação. Eles fazem mutirão, mas não resolvem. Não tem tido o resultado que eu imaginaria que teria a mediação. Se a mediação não vai... o tribunal algumas vezes convocou para acordos. O TJ já fez isso alguns anos atrás. Ele pegava desembargadores... tinham se aposentado e eles conduziam isso. Eu acho que não vai ter uma iniciativa, não vai ter uma saída bombástica, são um monte de atividades. Também não é para prejudicar o advogado que está advogando para o cliente dele, porque o cliente dele tem um direito, mas não é para prejudicar a classe dos advogados. Eles fazem um trabalho também difícil. Eles entram, o advogado hoje ganha muito, em média, ganha R$ 2.900 em São Paulo, no Brasil. Quer dizer, é muito pequeno, eles já vivem... Esse mercado para a advocacia também está difícil. Então, nós temos que ser criativos e vamos lembrando. Falando de outra coisa que também falaram muito na moda, era a arbitragem. Lembra? Quando surgiu a arbitragem... Todo mundo achava que ia ser uma solução muito grande para grandes temas. Qual o problema da arbitragem hoje? O custo. O custo é uma loucura. E o tempo? Hoje ela é morosa. Tem processo, arbitragem de 12 anos. Quer dizer, as duas vantagens que tinham estão se perdendo. Porque nunca vai atingir, a arbitragem não atinge o cara mais simples, não vai resolver o problema das ações, ele só vai resolver problemas empresariais maiores. Muito grande, tem que ser... Eu acho que o legislador pode ajudar também. Desculpe. O legislador pode ajudar também, Ricardo. Por exemplo, no direito de família, né? Hoje você pode fazer inventário extrajudicial. Não podia alguns anos atrás. Você pode fazer o divórcio extrajudicial, né? Então, o legislador pode ajudar a tirar que o caso necessariamente vá para a justiça. Você tem razão e concordo. É mais uma iniciativa. São uma série de iniciativas para corrigir isso da nossa tradição. Além disso, o que mais pode ser feito? A arbitragem tem que continuar, a mediação tem que ser reforçada, a negociação tem que continuar. Tour de force, quer dizer, fazer um esforço tremendo para ajudar a saúde. Outro setor que também tem muita ação é o bancário. Eu acho que saúde talvez seja o maior, não sei. Está em primeiro lugar, o número de reclamações. Em plano de saúde, a gente fez uma matéria aqui. Então, você tem que ir pegando aí, bancário, fazer um tour de force, chamar os bancos e falar ao banco, vamos fazer um acordo, que vamos fazer. Eles vão sentar para fazer. Também para o banco não fica interessante ficar com um processo contra ele de 30 anos. Não interessa para ele. É melhor de novo. Tirar o ranço de briga. Nós temos que tirar isso. Na verdade, é um processo longo, mas precisa ser iniciado, porque é a cultura. Então, a justiça gratuita, ela acaba... o custo disso para o Estado é gigantesco, porque incentiva processos... e a possibilidade de recursos infindáveis sem custo para quem está brigando, litigando, isso incentiva e as decisões demoradas, processo demorado. Então eu acredito que é uma engrenagem só que no final
incentiva a cultura do brasileiro a entrar na justiça. Que ele vai Advogado, com essa quantidade de recursos, ele vai postergando. Teoricamente. O culpado, né? Trabalhista. Então, quantas vezes a gente vê no trabalhista a pessoa falar, eu vou entrar e depois eu faço um acordo, o que vier ver. Isso tem que acabar. Teoricamente seria até uma coisa boa, quer dizer, todo brasileiro tem acesso à justiça, né? É que no final, isso que está acontecendo é prejudicial às pessoas. A justiça consegue, fica lenta por isso. Né? O acesso que tem que haver, mas e a justiça gratuita, por exemplo, tem que ser a quem é vulnerável, né? Exato. Como ele disse, né? Tem gente que tem condições de pagar e acaba que não paga, acionando. E prejudica o cara que não tem condição. Isso. Agora, deveria ter que entregar, né, um extrato, enfim, os comprovantes para você poder ter acesso a isso. Como é que você fala assim, olha, não tem condição? Foi uma decisão do judiciário e não tem. Claro, às vezes você tenta fazer alguma coisa, ver se o cara chega com um carro, por exemplo, vamos imaginar, o cara está numa audiência, chega com uma Mercedes e o cara pedir justiça gratuita, você tirar uma foto e juntar, e se for o carro dele mesmo, você consegue fazer alguma coisa, mas as provas são desse jeito, senão Aí, só para complementar, voltando ao que eu tinha falado, cara, olha só qual é o índice do direito privado. O plano de saúde é o primeiro, contratos bancários o segundo, indenização por danos morais de acidente de trânsito. São os 3, e as execuções fiscais. Outra coisa, o governo não tem que reclamar de ter que pagar dinheiro para o judiciário, porque o maior cliente do judiciário é o governo. Quem faz as confusões, tanto na área tributária do Samir, como na área civil, como em outras áreas, é o governo que faz. Então, ele que plantou, ele tem que pagar. E hoje, eu acho que 2% do orçamento vai para o judiciário. Agora, quem realmente se beneficia desse modelo, vamos dizer, inchado hoje no Brasil? Eu acho que ninguém. Só que ninguém consegue se organizar. Eu não consigo ver uma melhora. Eu vi essa melhora do Tribunal de Justiça, que é impressionante. Ele conseguiu realmente melhorar muito as execuções fiscais. Mas agora se vier uma recessão, aumenta o número de ações fiscais. Sim. Quer dizer, aí vira trabalhista, civil. Se vier uma recessão, você vai ter. Agora, ninguém ganha, mas também você não consegue parar a máquina. É algo, pelo menos a minha opinião, as pessoas querem diminuir, por exemplo, os desembargadores querem diminuir o número, ninguém quer manter essa loucurada, só que ninguém faz nada. Aí o que o governo faz? Entra com regras novas de contratos. Você vai ver agora, a reforma tributária vai afetar os contratos já assinados, de parceria, de obras, tudo. Você vai ter que renegociar todos esses contratos. Os que já estão em andamento? Exato. Vai, porque ele está com uma taxa X. Agora ele vai para outra. Vai ser um tsunami de processo. Vai ser. Você vai renegociar com o poder público e vai falar, sabe aquele imposto que era 10, agora não é 10, é 30. O cara vai dar... A própria reforma vai ser objeto de litígio, a própria reforma. Então, é a própria reforma. Então, você vê como... Sim. E temos uma reforma do Código Civil aí à vista. Não. 900, você sabe que me falaram, é 900 artigos. Nossa Senhora. É isso. Olha, o que eu posso falar? Claro, tem coisa no Código Civil que tem que ser mudada, está fora de... Mas também uma mudança tão radical dessas, agora que as coisas estão se organizando, você tem que imaginar que para ter segurança jurídica, você precisa também ter regras e leis que já estão sendo usadas, que já foram escrutinadas. Você tem que conseguir fazer isso. E agora vai ser essa loucurada, vai ser ação que nem, não sei, espero que não passe uma coisa desse tamanho, porque realmente vai ser uma mudança radical. As mudanças de direito de família, eu acho que têm sido boas. O Samir lembrou agora uma de inventário, tudo. Eu acho que foi o pai. Eu achei que isso são iniciativas. Esse tipo de iniciativa que tem que ter. Não é só da doutrina, não adianta. Nós temos que mais viver. prático, né? E hoje é vital você ter uma posição moral no processo. Não adianta processo que só tem 90% parte técnica e ele moralmente é ruim. É difícil.
Então você precisa ter esse equilíbrio também. Voltando à questão do início, eu acho que o advogado pode ter um papel importante nisso, Ricardo. No escritório a gente faz um pouco assim, ou seja, tem cliente que chega e ele quer litigar. Ele quer entrar com a ação para entrar com a ação. Ele quer isso, né? Você tem que falar, olha, antes, né? Primeiro vamos ver o direito, né? E vamos tentar negociar. Então, acho que o advogado tem um papel importante. Eu também acho. Nisso. Quer dizer, se ele conseguir um acordo, muito melhor para todos. Muito melhor para todos. Melhor e muito mais rápido. E mais rápido. A gente não tem aprende na faculdade isso, né? E na própria audiência, né? O juiz, a primeira coisa é que ele tem que tentar um acordo, né? Mas é que na prática não é assim. Mas, Ricardo, eu queria botar só mais um elemento aqui para a gente conversar sobre, então, assim, essa justiça que está com a carga tão grande de processo. E a inteligência artificial? Você acha que isso vai ajudar a desjudicializar ou vai aumentar a carga de processo? Vai aumentar a carga de processo. Por quê? Eu sei, mas... vai aumentar, porque vai ser fácil. Não importa, Vai ser muito fácil. O cara aperta um botão, sai a ação dele. Nós estávamos até falando aqui, por exemplo, contrato de aluguel, né? Que ninguém mais vai precisar contratar Ninguém vai precisar. Então vai ser fácil. Então todo mundo vai entrar. Você vai ver o volume. Para o advogado vai ser bom? Não. Não vai ser bom, porque você vai afetar nas ações mais simples, você vai tirar uma parte desses advogados. E as empresas, eu acho até que vão fazer dentro da própria empresa algumas coisas, porque vai ser muito fácil. Não é? É apertar do botão, sai a inicial. Aperta o botão, sai a defesa. Isso vai acontecer. Tem como reverter isso? Não. Ou seja, a tendência, se isso se concretizar, é que vai aumentar ainda a litigância. Na minha opinião, vai. Na corte. Vai. Ou seja, no nosso horizonte, nesse momento, a perspectiva é de piora, por todos os cantos, né? Todos os cantos. O caso de uma recessão, que vai aumentar o número de processos, o caso da entrada da inteligência artificial, com toda a força que já está aí, só vai se aprimorar, também pode aumentar o número de processos, e você também não vê uma grande mudança em vista para que a gente possa aumentar o número de conciliações dentro do direito no país, o número excessivo de alunos, de faculdades, de cursos de direito, o cenário é sombrio, por enquanto. O cenário no futuro para a advocacia, quando eu falo advocacia de uma maneira geral, assim, o cenário não, na minha opinião, vai ser um cenário de muita luta na profissão. Acho que vai. Agora, vão abrir novas áreas, aquilo que a gente estava conversando, Karen. Vão abrir novas áreas de TI. Então, por isso que eu falo sempre para o jovem advogado, se especialize, que aí vai abrir, mas elas são mais... Vai ser um direito mais requintado, que custou caro. Você tem que imaginar que você está pronto para o mercado hoje. O mercado que a gente advoga é difícil. Teve que estudar fora. Fez pós-graduação, se bobear, fez mestrado. Doutorado. Então, o jovem tem que saber. Agora, eu acredito o seguinte, tem mercado? Tem mercado. A prova são os nossos escritórios, que saíram do nada e estão aí há 30 e tantos anos. Só que é difícil. Tem mercado, mas tem que lutar. Mas que tem mercado para essa juventude? Tem, desde que vá nessa linha, especializada e com muito conhecimento. Porque o que diferencia, se para contratar alguém, o que diferencia? Você pega os currículos, às vezes são muito parecidos. Se você pegar os currículos, o cara fez pós em tributário, fez eventualmente doutorado em alguma coisa, ele tem, igual o currículo dele, tem vários. Se você for pegar onde é sentar... São 1.800.000 advogados. Tem vários. Então, o que vai diferenciar esse... É isso que pode abrir caminhos aqui para frente. Sim, uma especialização. É o que eu acho. Eu tenho naquela nossa linha de histórias que às vezes acontecem, tem um caso de um diretor de banco que não falava, ele no jurídico, ele abriu uma vaga para o jurídico, ele falou, mas vinha milhares de candidatos. Então ele fala, é impossível você fazer... Como é que você vai analisar isso? E ele falava assim, eu faço o seguinte, eu pego metade assim e jogo no lixo. Porque ele fala assim, esses não tem sorte, eu vou escolher os outros aqui, porque esse aqui já tá... Esses aqui já vi que não quero gente sem sorte. Quem sabe a IA vai conseguir fazer um filtro, ajudar a gente com isso, né? Você junta lá 1000 currículos, coloca, ela faz o filtro e aponta os
os Mas diferentes. isso reforça a minha tese. Os caras vão chegar em condição muito... E você sabe que outro dia eu estava conversando, eu acho que não vai ser só direito, viu? Falando do jovem hoje na faculdade, eu acho que não vai ser só direito. Outro dia um filho meu chegou e falou, pai, o que me diferencia dos meus amigos? Todos estudaram em escola boa, falam inglês fluentemente, tal. Para vocês era mais fácil do que é para mim hoje. Vai ser para mim hoje. Olha o raciocínio. Eu peguei e falei, o menino tem um raciocínio interessante, porque bate com o que eu acho do direito, né? Então nós vamos. Como se diferenciar, né? Como se diferenciar. Aí vem qualidade, aí vem um monte de coisa. Qualidade de atendimento, que é um negócio também que advogado... Inteligência emocional também, porque hoje está difícil. Bom, foi brilhante agora, deixa eu falar. Não existe inteligência emocional, é briga. Às vezes você pega a petição, o cara está xingando o outro. Você fala, mas por que estão se xingando? O nível cai. Você fala, peraí, nós estamos aqui, nós vamos cruzar de novo com você em outro cliente. Inteligência emocional. O cara quer provar que sabe, que faz. Tudo. Então, isso a IA não forma. Nem a faculdade, né? Isso é o que tem diferenciado também os profissionais atualmente. Cara, você falou um negócio. As faculdades podem colaborar muito com essas mudanças. Eu acho que as faculdades, não sei se já estão, não sei que faz tempo que eu não tenho contato, mas eu acho que as faculdades têm como ajudar muito nesse não confronto, composições. Sim. Eu acho também que é um berço interessante. E acho que o que você colocou, que tem que haver especialização, porque aquilo lá vai ter tantas áreas novas do direito com o tempo, agora, com todas essas mudanças, que vai ter especialização em áreas que a gente ainda não conhece, que a gente não sabe nem que vão existir. Então, acho que é um caminho também. E hoje, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da internet, né, essa briga toda por regulação, nós estamos expostos e sem proteção alguma, porque se acontece alguma coisa dentro da sua rede social, até você conseguir reverter aquilo que aconteceu, punir o culpado, quem fez a questão dos hackers que estão invadindo empresas, grandes empresas, que a gente também já falou sobre isso aqui. Isso vai gerar uma necessidade de profissionais especializados a quem a gente possa recorrer, né? De uma forma como a gente está completamente desprotegido hoje. Os nossos dados estão desprotegidos, as nossas redes sociais estão desprotegidas. Algo muito novo, que está todo mundo aprendendo a lidar juntos, como foi a pandemia. Todos os médicos aprenderam a lidar no dia a dia. E agora a gente está passando por isso com a comunicação, a gente está muito exposto. E sem profissionais preparados, porque antes não havia essa demanda. Agora, hoje existe, é um caminho daqui para frente. Eu acho que tem espaço. Outra, criptomoeda. É um negócio que está começando. É uma área, né? Uma área, vai ser uma área importantíssima. Então, a pessoa se especializar tudo é um negócio interessante. Por exemplo, criptomoeda eu fazer nessa altura do campeonato, certamente vai perder dinheiro. Não se arriscaria. Não me arriscaria, mas eu acho que é uma área também interessante. É o que eu falo, vai ser difícil, mas vai ter muita coisa boa. Vai ter muita coisa boa. A gente vai ter que correr atrás, né? Mas tem que correr pegar atrás. o metaverso, né? Nossa Senhora. Nossa, isso é uma loucura. Então, assim, o avatar do pai... o Samir chegou a comprar um terreno no metaverso. Eu falei pra ele não fazer isso, mas ele fez. Mas teve um cara que saiu nos jornais, a pessoa comprou um quadro no metaverso, pagou uma fortuna, pagou, sei lá, milhão. Os algoritmos, né? É o tal dos algoritmos. A gente não tem muita noção ainda onde isso vai parar. Não. Quer dizer, o avatar vai processar o meu avatar. Como é que vai ser isso? Fora as apresentadoras também já estão invadindo aí o mundo, né? Do jornalismo já... não são pessoas reais, né? Não precisa. Não precisa. Ela não erra, ela não falta, ela não esquece nada, tá sempre bem, tá ótimo. Pensando bem. Você vê o documentário hoje da TV, quem está explicando o documentário é uma inteligência artificial, tanto é que ele não tem, ele fala o nome em inglês errado. Isso tem essa questão. Ele lê literal, você percebe. Aquilo é inteligência, não é que tem um narrador ali. Tem um delay entre a fala. Ainda existem alguns sinais, mas eu acho que esses sinais vão ser aprimorados e vão desaparecer com certeza. Hoje ainda dá para perceber. Tanto é que hoje dá, hoje é verdade. Aquele inglês lá fala ou é uma inteligência artificial ou é o justo, é um dos dois. Mas você sabe que ontem nós estávamos falando no Jornal da Cultura sobre o analfabetismo funcional.
Então, assim, a cada 10 pessoas no país, 3 são analfabetos 30%. funcionais. Ou seja, esses analfabetos funcionais, eles têm dificuldades para interpretar o texto, construir um texto e fazer contas fáceis. E também esbarra nessa questão da fake news, de não reconhecer uma inteligência artificial, de propagar notícia falsa, porque ele não entende o que ele está falando. Então, olha o risco que também se corre com essa questão da inteligência. Nós estamos preparados para ter discernimento e perceber o que é falso. Mas a grande maioria talvez não tenha, né? E com as coisas indo nessa velocidade de aprimoramento, vai ficar cada vez mais difícil. Até para as pessoas mais preparadas. A gente falou dos problemas, das dificuldades, etc. Mas assim, acho que uma mensagem positiva para os estudantes também, para quem está começando no direito, é que tem muita coisa que a gente aqui ainda não consegue nem visualizar, mas que eles vão conseguir visualizar, e tem aí talvez N áreas que eles vão poder... Que nem existem hoje. Existe, e que é aí que tem uma oportunidade de mercado para esses novos advogados que entrarem nisso, especialização disso, é o que eu acho. Tem mercado? Tem. Desde que o cara, na minha opinião, se prepare e prepare bem, né? E consiga visualizar as oportunidades. Exato. Certo, E não sejam, eu insisto nisso, não sejam litigantes. Sim. Acho que o advogado não pode ser litigante. Ele tem que resolver o problema do cliente. Fazer acordo, calma, mas brigar. não precisa ser litigante. Não. Só se for o último caminho. Não. Um recurso. Difícil mesmo. O Paiva tem um exemplo, né? Ele uma vez ele teve uma conta de luz errada de R$2.000, alguma coisa assim. Ele foi lá e falou assim: eu quero pagar. Ele falou: não quero litigar. Se você me prometer que não vai vir no mês que vem, eu pago. Eu pago e acabou. Resolvendo o problema agora, se não vier, né? Essa cultura... vamos Só fazer aqui um elogio. Eu elogio o TJ de São Paulo, que está tentando melhorar isso. E conseguiu ano passado, que a gente só critica, é bom a gente falar. Eles estão tentando, estão preocupados com o problema, o que já é uma grande coisa. Né? Sim. Bom, falamos sobre um Brasil afogado em litígios, mas do ceticismo em algumas áreas, das dificuldades, mas terminamos com mensagens de paz aqui para os nossos ouvintes e espectadores do nosso podcast Despachados, que é o Juridiquês Sem Complicação. Muito obrigada ao doutor Ricardo Tosto, sócio fundador do Leite Tosto Barros Escritório. Foi um prazer recebê-lo aqui, falar sobre isso, sobre esse tema tão importante. E até a próxima. Muito obrigado, Samir, Paiva. Obrigado. Karen, muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigado a você, é um prazer para nós. Muito obrigada e até o próximo episódio.